Graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com você. Hoje eu quero convidá-lo para entrar no túnel do tempo. Túnel do tempo para nós, para viajarmos até a vida pública de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, e aprender com as suas palavras, com as suas atitudes, com a sua vida. Vamos comigo nessa viagem? Vamos fazer esse passeio pela história, pelo túnel do tempo. E hoje eu vou para o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que diz assim: no mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou, e todo o povo estava em pé à praia, aquela multidão. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram, e outra caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e essa dava fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado, pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, não querem ver, e ouvindo, não ouvem ou não nem entendem. E neles se cumpre a profecia do profeta Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois na verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que ele foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas ao que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um fruto produz 100,
o outro produz 60 e o outro produz 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhe Jesus outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e fazem ninho nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até que ficar tudo levedado. Todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus disse: sou eu que semeio a boa semente. Agora o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Quem separa joio de trigo é anjo. Não cabe a nenhum de nós, seres humanos, dizer quem vai para o reino, quem vai para a extinção do fogo, do fogo, para a extinção, para a segunda morte. Isso é trabalho de anjo. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles juntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de alegria, de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda espécie de peixes, e quando cheia, puxa-a para a praia, e sentando-se, puseram os bons em cestos, os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Entendemos. Disse-lhes: Por isso todo escriba que se fez discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E Jesus, tendo concluído estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que estes se maravilhava e dizia: De onde vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? De onde vem? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão aqui entre nós todas as suas irmãs? E onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: Um profeta não fica sem honra senão na sua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade deles, não fez assim grandes sinais ali Jesus. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesãos: Este é João Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos e por isto estes poderes milagrosos operam nele. Pois Herodes havia prendido a João Batista e, maniatando-o, guardava no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dizia: Não te é lícito possuir sexualmente a mulher do teu irmão Filipe. E queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio dos convívios e agradou a Herodes. Herodes ficou de olho na gatinha, a filha de Herodias, aquela gatinha dançando, rebolando. E Herodes ficou alucinado, pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que ela pedisse. Em troca, você sabe de quê, né? Imaginemos o que ele queria, né? O Herodias. Mas darei tudo o que pediste. E instigada pela sua mãe, disse ela: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se então o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que assim lhe desse. E mandou degolar a João no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é passada. Despede as multidões, para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora. Dá-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: Trazei-me-os aqui. Tendo mandado às multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os seus discípulos às multidões, e todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida,
Obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. À quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Disse ele: vem. Pedro, descendo do barco, foi andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento, teve medo, começou a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, porque tu duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas os deixasse tocar a orla do seu manto. E a todos os que a tocaram ficaram curados. Esse é o passeio no túnel do tempo com Jesus de Nazaré. E os seus discípulos. Este é o túnel do tempo. Beijo para você e paz. Que a paz de Jesus, que excede a todo entendimento, esteja com você. Continue conosco. Se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal, curta e faça os seus comentários. Fica com Deus.